Bem-vindos ao podcast dessa noite. No tema de hoje abordaremos a raiz do egoísmo humano. Apenas para lembrar, no encontro anterior, tratamos da origem e evolução do ego. Hoje, examinaremos como nasce e se forma o ego, sua raiz inicial. Já sabemos que quando a essência animal ganha um corpo humano, nasce num ambiente muito simples e inocente, e nem poderia ser diferente. A essência recém-egressa dos reinos inferiores não tem capacidade de lidar com ambientes e coisas complexas. Portanto, precisa seguir evoluindo sem trancos, sem pular etapas. Afinal, a natureza não dá saltos. Perguntemo-nos: o que pode ou consegue fazer uma essência recém-egressa de um reino inferior? Como essência animal, ela corria, procriava, se defendia, atacava, buscava alimento, aprendia a reconhecer odores, alimentos e lugares seguros, dentre outras habilidades. Mas, uma vez que tenha entrado no reino humano, nos primeiros retornos, seguirá fazendo basicamente a mesma coisa. Irá acrescentar algumas novas habilidades, como elaborar toscos instrumentos de caça e ferramentas domésticas, construir abrigos, reforçar defesas, selecionar e guardar alimentos, e por aí seguirá, enquanto, de forma muito natural, vai aprendendo a tirar proveito do novo corpo dado pela natureza. Essa etapa pode demandar uns 10 retornos, ou até mais. Tudo depende da própria essência, de suas características, já demonstradas quando de sua passagem pelos reinos anteriores. Pois bem, se no reino animal a essência já vivia em grupos, manadas, bandos ou famílias, no reino humano, também não será muito diferente. Certamente viverá em alguma comunidade. A diferença está na linguagem. No estágio humano, começamos a articular palavras em lugar de emitir rugidos, mugidos, miados, latidos e outras expressões típicas dos animais. Todos esses pequenos detalhes, em verdade, são grandes avanços, ou representam grandes avanços para a essência recém-chegada do reino inferior. Na escola da vida de nossa grande mãe, os aprendizados são lentos. Uma vez que a essência aprenda o básico do reino humano, passará então a renascer em ambientes mais complexos. Dia chegará em que renascerá em famílias simples do interior de algum país que ainda não tenha se complicado com as traquitanas modernas. Geralmente, renasce como agricultor, pescador, constituirá uma família, trabalhará para viver em coisas bem simples. E passará por muitos retornos nessa forma, renascendo em diferentes países e regiões do mundo. Aprenderá a viver em ambientes frios, temperados ou quentes. Aprenderá a conhecer mais amplamente o cultivo da terra, dos alimentos, e experimentará muitas coisas. E assim, o tempo e as vidas ou retornos irão se ampliando. A estas alturas já estará, assim, em modo geral, entre o retorno 30 e 40. Depois, essa essência ganhará corpo nas pequenas cidades ou na periferia ou proximidades de grandes centros, onde a vida começa a se tornar mais complexa e surgem novos desafios e novas habilidades e capacidades. Se nos primeiros tempos aprendeu a conhecer e a tirar proveito do corpo, num segundo momento, terá que aprender sobre o uso do intelecto. É nessa etapa, mais 10 ou 20 retornos se somarão aos primeiros 30 ou 40.
Portanto, já estaremos falando aqui de uma essência que cumpriu entre 60 e 70 retornos. Quer dizer, a essência já cumpriu pelo menos 50% de seu ciclo humano. Chega então o momento de avançar rumo às grandes complexidades da mente. E é a partir deste momento que a essência passa a correr grandes riscos de se extraviar ou se perder, pois a antiga inocência e pureza passam a correr severas provações. O normal é que a maioria se perca, atraída e identificada pelas coisas boas da vida, como luxo, riqueza, poder, prazeres, prêmios, recompensas, dentre tantas coisas. Resumindo, em maior ou menor detalhamento, é assim que passamos mais da metade de nosso ciclo humano. Vamos examinar agora com mais detalhes o processo de formação do ego. O que nos caracteriza hoje, isso que fez o que somos hoje, foi moldado ou passou a ser moldado desde os primeiríssimos retornos como essências humanas. Foram as primeiras decisões e escolhas, bem como a forma ou maneira como as fizemos, que começaram a pintar ou a colorir nossa essência, nossa consciência. Pode ser que nossos primeiros retornos tenham sido marcados por isso que denominamos de frustração. Pode ser que nossos primeiros retornos tenham sido marcados por isso que denominamos hoje de força ou imposição. Pode ser que nossos primeiros retornos tenham sido marcados por isso que denominamos de impulso de acumular coisas, nascendo assim as sementes da avareza, da ambição, da ganância. Mas pode ser que nossos primeiros retornos tenham sido marcados por isso que denominamos de prazer de ostentar alguma coisa, e assim dando origem à vaidade e também aos germes do orgulho. Pode ser ainda que nossos primeiros retornos tenham sido marcados por isso que denominamos de comer muito ou gostar de comer, que mais tarde resultou na gula. Pode ser que nossos primeiros retornos também tenham sido marcados por isso que denominamos de não querer fazer nada, deixar que outros façam, dando origem às sementes da preguiça, do comodismo. Enfim, poderíamos enumerar aqui dezenas ou centenas de possibilidades. Nada disso estava escrito. Nada disso foi imposto. Nós mesmos, de posse de um corpo avançado, fomos escolhendo e decidindo aquilo que nos parecia adequado, melhor ou simplesmente necessário. Nos primeiríssimos retornos não havia egos. Carregávamos resíduos, sementes ou germes de nossa passagem pelos reinos inferiores, mas ainda não haviam egos. Esses germes foram se somando e se mesclando com novos resíduos psicológicos que fomos acumulando em nossa mente inocente e infantil dos primeiros retornos. E após uma dezena de retornos, esses germes começaram a se independizar em nossa mente e, por consequência, também em nossa vida. Foi assim então que passamos a ter um núcleo, ou seja, geramos um núcleo incipiente, algo básico. Esse núcleo é o que denominamos hoje de egoísmo. E esse egoísmo passou a nos dar uma certa percepção, uma falsa consciência de nós mesmos, porque não tínhamos a capacidade de discernir as coisas. Ou seja, passamos a nos sentir e a nos ver como indivíduos, como seres ou criaturas autônomas, independentes, livres, capacitadas a fazer escolhas e a eleger aquilo que bem quiséssemos.
A partir daí, da descoberta ou da percepção de si mesmo como indivíduo, das características pessoais, das escolhas, dos impulsos, descobertas, graus de satisfação, prazeres experimentados, sensações preferidas, dentre tantas coisas, podemos destacar 3 aspectos bem definidos: amor próprio ou autoconsideração, autoimportância e autoimagem. O egoísmo humano é formado por esses 3 aspectos básicos. Desses 3 aspectos iniciais derivam os 7 pecados capitais. A partir dos 7 se formam ou se formaram as legiões de egos. O que é o amor próprio ou a autoconsideração, senão o querer muito a si mesmo? O que é a autoimportância, se não se considerar o centro do mundo? O que é a autoimagem, que não o impulso de se manter ou de se perpetuar? Esses 3 aspectos básicos formam o eixo central do egoísmo humano. Todos os demais egos foram se formando e se fortalecendo unicamente com o propósito de defender esses 3 aspectos iniciais ou centrais. Quem quiser acelerar seus trabalhos de morte psicológica deve examinar urgentemente suas estratégias de trabalho. Aquele que compreender que toda e qualquer manifestação egóica exterior é comandada desde o núcleo do seu próprio egoísmo, deixará de perder tempo focando unicamente o minúsculo personagem que tem diante de si em suas autoobservações. Em outras palavras, devemos aprender, mediante a autoobservação e a autoanálise, a reconhecer quem é que maneja os fios invisíveis de nossos egos. Devemos pôr especial atenção à turma do fundão, aqueles que atiram pedra e escondem a mão, aqueles que mandam os egos insignificantes para a linha de frente com o propósito de desviar nossa atenção. É hora de saber que atrás de qualquer manifestação egóica está um dos 3 grandes manejando e controlando tudo, quando não os 3 juntos. Se aprendermos isso, se aprendermos a reconhecer as linhas de comando de nossos egos, então nosso trabalho se tornará muito eficiente, pois, em vez de perdermos tempo e energia com personagens minúsculos, iremos logo combater as partes mais fortes. Os pequenos egos morrem de inanição se cortarmos sua alimentação ou impedirmos suas ações. Os egos intermediários demoram um pouco mais a morrer, mas serão duramente afetados e atingidos a partir do momento que descobrirmos a quem eles servem. E quando passarmos a golpear diretamente a caverna dos 3 grandes, esses se revelarão com mais clareza, e assim poderemos combatê-los mais e melhor. Nossos grandes defeitos estão a serviço do egoísmo. Compreendamos o que é o egoísmo em si mesmo e logo morrerá a olhos vistos. Aprendemos em gnose que a mente é o refúgio ou a guarida do desejo. Portanto, tudo está em nossa mente, tudo vive em nossa mente. Portanto, que se compreenda definitivamente que o desejo não é outra coisa senão nosso egoísmo. Esse egoísmo está formado pelo amor próprio, pela autoimportância e pela autoimagem. Não sem razão nos ensina o mestre Samael a acabar rapidamente com todo tipo de desejo. E não somente o desejo sexual, ainda que esse, atualmente,
seja o mais forte e intenso em nossos dias. Até aqui nossas palavras de hoje. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder às perguntas que nos forem apresentadas. Muito obrigado pela atenção. Paz inverencial.